Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, gente? É o seguinte, vou contar a minha história, um remake, porque sabem que as outras gravações não ficaram tão boas, porque eu estava começando e treinando e também aproveitando a dicção. Bom, gente, é o seguinte, eu fui criado pelos meus avós, você entendeu? Minha mãe era muito jovem quando me teve. Meu pai também era jovem, só que meu pai era mais velho. O que acontece? Eu fui criado até meus 12 anos com a minha avó. O que eu quero passar isso para vocês? A educação que eu tive. Por isso que eu tenho um conceito, não que isso seja para os jovens também não seja nada diferente, também é bom. Mas eu tenho esse conceito de conservador muito bom por essa parte. Outra questão. Nessa época aí, meu pai teve uma ajuda. Eu vim de uma família, da parte dos meus avós, dos meus tios, que eles eram metalúrgicos. Meu tio mais velho era caldeireiro. Meu tio do meio, ele era torneiro ferramenteiro. E eu tive essa... Meu avô veio da Itália. Ele, ele era carpinteiro. Carpinteiro não. Marceneiro. Ele até trabalhou naquelas lojas lá que tinha uma sede em Osasco, que era Móveis Taurus, né? Eu não sei muito bem direito porque eu era muito novo, né? Mas era mais ou menos isso daí. Eu sei que ele se aposentou, trabalhou mais de 30 anos nessa empresa grande, se aposentou lá, entendeu? E eu tive essa educação. Minha avó era uma católica fervorosa. Eu, dos 9 anos até os 12 anos, até um pouquinho mais, mas até os 12 anos com certeza, eu fui coroinha. Você entendeu? E tive aquela educação católica fervorosa. É só para dizer, não que isso seja um princípio fundamental para você ser conservador. Não é isso. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Apenas é porque eu tive essa exposição e eu tive esse preceito de ser conservador. Bom, voltando à vaca fria. Meu pai e minha mãe, isso foi em Osasco, né? Meu pai e minha mãe compraram uma casa aqui em Carapicuíba e meu pai construiu com muita dificuldade 2 cômodos e nesse meio fio era a dificuldade. Eu não fui morar com eles até esse intervalo de tempo, até meu pai se estabelecer. O que eu quero passar com isso? Vamos lá que eu vou para a história. Na década de 80, final de 70, década de 70 em si e década de 80, foi um bang das empresas das oficinas. Em todo lugar você via uma oficina, funilaria e pintura. E elas cresciam bem e com bons profissionais. Por quê? Na década de 70 e 80, sabemos que o Brasil estava fechado para o mercado lá fora. Essa época aí, nós estávamos ainda na ditadura. Era o finalzinho da ditadura, mas ainda nós estávamos na ditadura. O que acontece? Com o mercado fechado, as empresas nacionais tiveram que se virar com o que tinham. E não se atentaram tanto às tecnologias lá de fora. Então o que acontece? Você arrumar um Fusca, uma Brasília, todos os carros que são aqueles chassis, quem tinha oficina ganhou muito dinheiro nessa época, 70 e 80, até comecinho da década de 90. O que acontece? Vamos lá. Meu pai, meu tio Milton, deu algumas ferramentas para meu pai começar a oficina dele. Meu pai era mecânico. E meu pai montou a oficininha, começou no aluguel, dentro da garagem da mãe dele, da minha avó, né? Que por sinal era uma perto da outra, né? E essa outra minha avó aí começou lá, montou a oficina e foi crescendo e tal. Aí na década de 80 meu pai deu aquela crescida na oficina dele. Se tornou uma oficina grande. Então meu pai, com a funilaria e pintura, ele se tornou um microempresário. Nessa época, eu já tinha esse ideal, minha família toda de metalúrgicos. Minha avó me colocou logo cedo, aos 14 anos, para me fazer um curso de torneiro mecânico. Eu fiz o curso de torneiro ferramenteiro, que naquela época, na Cobrasma, era o que estava precisando muito. Por sinal, até então, a Cobrasma acabou fechando as portas.
Era uma grande empresa metalúrgica aqui em Osasco. O que acontece? Eu fiz esse curso, meu pai queria que eu fizesse, continuasse nesse curso, fiz outros cursos no Senai, outros cursos no Senai. Então, eu fiz outros cursos, como mecânico de suspensão, naquela época lá, no finalzinho da década de 80, a suspensão ABS estava começando aqui no mercado nacional. Então o que acontece? Fiz esses cursos de mecânico de suspensão, por quê? Junto com também o mecânico de manutenção. Por quê? Qual que era a ideia do meu pai? Meu pai, ele ganhou sim muito dinheiro na década de 80 todinha, finalzinho da década de 70, principalmente a década de 80, que meu pai se estabilizou e ganhou muito dinheiro, porque sempre meu pai quis montar uma oficina de mecânica de caminhão. E esse era a ideia. Aí meu pai até comprou uma oficina maior, comprou não, né? Alugou um terreno, uma oficina maior. A ideia dele era parar com funilaria e pintura. Meu pai tinha um certo, digamos assim, medo de eu ficar, porque nessa época eu me interessei muito por funilaria e pintura. Olha só como que é ruim hoje para um empresário, para um comerciante, um microempresário, aumentar a categoria de um jovem. Sabe por quê? Porque na minha época, eu comecei a trabalhar com meu pai, eu me interessei por funilaria e pintura. Olha para você ver, eu fiz curso de torneiro mecânico, fiz o curso de mecânico de suspensão, mas eu acabei optando pela funilaria e pela pintura. O que acontece? Meu pai me registrou como ajudante geral. 2 anos depois, como meio oficial de funilaria e meio oficial de pintura, porque eu estava apto. E é lógico que com 18 anos me tornei um profissional, também na carteira profissional de funilaria e pintura. O que acontece para o empresário hoje, é difícil fazer esse tipo de coisa. Se você vai registrar um jovem com que idade? Ajudante com 16 anos, certo? Vamos supor que você vai mudar a categoria dele. Como? Se ele precisa de... para você se profissionalizar numa categoria, você tem que ter 2 anos. E ele vai servir o quartel. Como é que você vai mudar a categoria dele? Você vai ter que esperar se ele vai ser dispensado do quartel ou não. Olha o tempo que isso daí como prejudica o profissional hoje. Como é errado começar com 16 anos a trabalhar. Eu acho erradíssimo. Começar com 14 anos. Eu tenho carteira registrada desde os 14 anos. É o certo. Bom, o que aconteceu? A oficina estava bem, tudo bonitinho, meu pai começou a investir. Na época até eu fiz meu pai alugou maquinário de torno, de fresadeira. Aí naquela época ele não comprou, ele alugou, porque ele queria ver se desse resultados. Aí ele iria investir e comprar. O que aconteceu nessa época aí? Eu até fiz uma usinagem na camisa daqueles motores, daquele Ford antigo Detroit, né? Aqueles motores, muita gente não sabe que motor a diesel 2 tempos. Pesquisa aí, motor a diesel 2 tempos, motor Detroit. É legal. Eu até fiz retífica desse motorzinho. Bom, vamos chegar no que eu quero comentar. O que aconteceu? Isso daí, meu pai estava estabilizado já, isso já em 89. Em 90, aconteceu uma coisa. O que aconteceu em 90? Eleição. Quem ganhou a eleição foi o Fernando Collor, na década de 90. Em 90. Em 91, o que o Collor fez? Em 90, né? O que o Collor fez? Simplesmente ele abriu o mercado. O que aconteceu naquela época? Quando o Fernando Collor abriu o mercado. Gente, isso vai ficar para o próximo vídeo para não ficar muito longo. Tchau, tchau, até a próxima.